LeBron James, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo e Roger Federer. Sabes o que estes 4 atletas têm em comum, para além de estarem no grupo dos melhores nas suas modalidades? Todos eles já disseram abertamente que dormem entre 9 a 12 horas por dia. Passar metade do dia a dormir certamente é um privilégio que não está acessível para qualquer um. Mas é no mínimo curioso que alguns dos melhores atletas da história deem tanta importância ao tempo que passam na cama. Neste vídeo vais entender o poder que o sono tem para melhorar a performance de um atleta e como é que tu mesmo podes melhorar o teu desempenho apenas por definires uma rotina de sono apropriada para ti e para as tuas necessidades. O meu nome é Bruno e hoje vou falar-te do sono, a droga que todos os atletas usam. Para fazer este vídeo baseei-me no livro Sono, de Nick Littlehales, o maior especialista no assunto no Reino Unido e que inclusive trabalhou e ensinou o Cristiano Ronaldo a dormir na sua primeira passagem pelo Manchester United. Baseei-me também numa revisão científica que concentra a maioria dos estudos sobre o tema e na minha própria experiência como jogador de futebol. Vou deixar os links de todas as fontes que utilizei na descrição e encorajo qualquer um a ler e a tirar as suas próprias conclusões sobre o tema. Mas antes de mais nada, o que é que acontece no sono e porque é que ele é tão importante? Hoje em dia ainda existe um certo misticismo e nem a própria ciência sabe dizer com exatidão tudo o que acontece enquanto estamos a dormir. Aquilo que sabemos é que acima de tudo é neste período que o corpo se regenera a todos os níveis. É quando dormimos que os nossos músculos têm o seu período de recuperação mais efetivo e onde se dá a construção muscular. Também quando dormimos que o nosso cérebro faz a limpeza de todas as toxinas acumuladas ao longo do dia, para poder assimilar as informações que recebemos, analisá-las e desencadear assim todo o processo de aprendizagem. Está comprovado que a privação de sono pode ter várias repercussões negativas e levar ao desenvolvimento de várias doenças, desde o foro psicológico à diabetes tipo 2, obesidade, ansiedade e esgotamento. Mas neste momento ainda te podes estar a perguntar como é que a falta de sono pode afetar o meu desempenho dentro de campo. Bem, em 2 estudos realizados com o objetivo de medir o impacto da privação de sono na velocidade de sprint em distâncias de 15, 20 e 40 metros, foi possível chegar à conclusão que, independentemente da distância, a amostra que estava sem dormir nas 24 a 30 horas anteriores à prova teve resultados significativamente piores do que aqueles que tinham dormido 8 horas na noite anterior. Isto mostra-nos que, do ponto de vista fisiológico, o sono tem um impacto imenso nos resultados que um jogador pode produzir dentro de campo. Tem grandes efeitos sobre a performance e estes aumentam ainda mais quando falamos de exercícios de potência ou de resistência. De outro ponto de vista, uma má noite de sono também vai ter graves repercussões a nível mental. Esta pode resultar numa capacidade significativamente menor de foco e atenção, impedindo o atleta de estar concentrado a 100% no jogo. Já percebeste porque é que o sono é tão importante e ainda mais se fores um atleta? Vamos agora entender como é que tu podes melhorar a tua rotina de sono. De acordo com Nick Littlehales, a ideia de que toda a gente deve dormir pelo menos 8 horas por noite não é a mais correta. Ele defende que devemos medir o nosso sono em ciclos de 90 minutos e não em horas. E isto porque 90 minutos é o tempo que o nosso cérebro demora a percorrer todos os estágios do sono, desde a vigília, ao sono leve, ao sono REM e ao sono profundo. Nick defende também que a quantidade de ciclos que dormimos deve ser contabilizada à semana e não ao dia. O nosso estado de recuperação depende de um processo global e não deve ser influenciado na totalidade por uma má noite de sono. No seu livro é referido que não existe uma quantidade de ciclos ideal para todos. Cada pessoa tem as suas individualidades e isso não muda no que diz respeito ao sono. Relativamente a atletas, ele diz-nos também que devem dormir o máximo tempo possível para otimizar todos os processos de recuperação. Por todos estes motivos, devemos descobrir qual é a nossa quantidade ideal de ciclos por noite e não passar mais de 2 noites sem a dormir. Por conta de toda esta variabilidade, uma pessoa deve tentar dormir entre os 28 e os 35 ciclos semanais. Depois de entenderes a quantidade de ciclos a que deves dormir por semana, deves também tentar entender qual é o teu cronotipo. De uma forma resumida, este é o teu relógio interno e é ele que vai ditar os teus padrões de sono e a que horas é que tens mais energia. São guiados por fatores como a luz, a temperatura e a hora das nossas refeições, e existem 3 tipos principais. O primeiro são os matutinos, e estes caracterizam-se por serem pessoas que não têm dificuldade para acordar e deitarem-se cedo. Costumam sentir-se bem pouco depois de acordarem e o seu pico de produtividade acontece de manhã. O segundo são os vespertinos, e estes caracterizam-se por terem mais dificuldades para acordar e na maioria das vezes até precisarem de um despertador para o fazer. Gostam de ficar acordados até mais tarde e é neste período que acontece o seu pico de produtividade. Existe ainda um cronotipo intermédio, são pessoas que não se identificam nem com um nem com o outro e conseguem ser mais produtivas mais ou menos a meio do dia. É muito importante descobrirmos o nosso cronotipo, porque isso vai influenciar muito a maneira como nos preparamos e recuperamos do nosso sono. O nosso corpo tem uma grande capacidade de adaptação, mas é muito importante definir uma hora fixa para acordar todas as manhãs, especialmente se fores vespertino. Deixa levar o teu corpo a moldar hábitos e definir essa hora no seu relógio interno, tornando o processo de acordar muito mais fácil. A tua hora de deitar deve ser escolhida ao retirar à tua hora de acordar a quantidade de ciclos de sono que fores dormir, mais o tempo que costumas levar para adormecer. Lembra-te que um bom sono é aquele que dá ao teu corpo um padrão que ele possa seguir. Para potenciares ainda mais o teu sono, deves definir uma rotina pré e pós-sono. Isto são horários essenciais para preparares o teu corpo para transitar gradualmente para o período seguinte do dia. No pré-sono, deves procurar reduzir a exposição à luz, especialmente a luz azul que vem dos ecrãs. Esta é capaz de inibir a produção de melatonina, a hormona do sono, trazendo mais dificuldades para adormecer e
e um pior sono no geral. Deves também tentar entrar num estado de relaxamento e não fazer atividades que te elevem o ritmo cardíaco. É especialmente importante evitar comer nestes horários. Fazer a digestão enquanto estás a dormir vai afetar gravemente a tua capacidade de recuperação. Isto acontece porque o sangue oxigenado que devia estar no teu cérebro e a fazer a sua limpeza vai estar no teu sistema digestivo. Também deves evitar beber muita água neste horário, mas isto para evitares acordar para ter de ir à casa bem. No pós-sono devemos tentar expor-nos à luz solar o mais rapidamente possível, abrindo stores e cortinas assim que acordamos. Devemos tentar fazer uma transição gradual do período de descanso para uma maior ativação e prontidão para as atividades que se aproximam. Podes fazer algum tipo de exercício ou definir uma rotina que faça sentido para ti. O ambiente em que dormes é outro fator que também deves ter em consideração. Este deve ser ligeiramente mais fresco do que o resto da tua casa, totalmente escuro e silencioso. É o escuro que indica ao nosso cérebro que é a hora de dormir. Os nossos antepassados guiavam-se pelo nascer e pôr do sol para saber a que horas é que deviam dormir e acordar. Por mais sofisticadas que sejam as tecnologias que temos hoje em dia, o nosso cérebro não mudou assim tanto. Portanto, para compreender as melhores formas de utilizar, temos que recorrer ou tentar simular os processos que aconteciam no início da história do ser humano na Terra. Para te ajudar a fazer frente a piores noites de sono, faz sentido e é recomendável utilizar as cestas. Estas têm a capacidade de renovar o nosso foco e atenção, proporcionando um maior estado de ativação e dando-nos mais energia para o restante do dia. Estas cestas podem ter entre 15 e 90 minutos, mas lembra-te, quanto maiores elas forem, maior será aquele efeito letárgico que terás ao acordar. Uma cesta de apenas 15 minutos, mesmo sem adormecer, já pode trazer muitos benefícios. Por fim, também faz sentido evitar a cafeína nas últimas 10 horas do nosso dia e não exceder as 400 mg do seu consumo. Para efeitos de comparação, um café expresso possui cerca de 40 mg e um americano 100, portanto é apenas questão de fazer as tuas contas. Obrigado a quem ficou até ao fim. Se também tiveres interesse em aprender a montar a tua própria dieta digna do jogador profissional, assista ao meu último vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Se gostaste do conteúdo, deixa like, inscreve-te e vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.